Fala galera do Legends, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Zamorano e estou aqui para apresentar para vocês mais uma lenda do Counter-Strike nacional e dessa vez mineiro, né? Um dos maiores jogadores que tivemos no nosso cenário mineiro, que também fez parte da minha trajetória dentro do CS. O Legends não é sobre Counter-Strike, é sobre pessoas e histórias. Tá legal? Vamos lá. Quero apresentar para vocês, começando pelo nome, como sempre, né? Manter a nossa tradição. Lucas Borges. Alguém aí sabe quem é? Sei. Idade: 35 anos. Já não é mais tão jovem. Cidade onde nasceu: Belo Horizonte, a nossa querida BH, cidade do pão de queijo. E os times que passou, tô aqui com a minha cola: SKS, DPG, famoso Dublin, Caos, Bay, uma pequena passagem pelo Bay e encerrou sua carreira no Play Art. Galera, hoje eu vim de azul para dar uma sacaneada, porque ele é atleticano. Eu tenho o maior orgulho de apresentar a vocês meu querido amigo Lucas Godes. Fala galera do twitch.tv/ZamorFPS. Estou aqui com essa lenda do CS Mineiro e Nacional, Gods. Mano, obrigado por ter aceito esse convite. Você sabe que eu sou um grande fã da sua pessoa e do seu jogador que você foi. Cara, sei lá, não tenho nem palavras de verdade. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Obrigado mesmo por ter aceitado, velho. Eu que agradeço o convite, a lembrança, né? Pô, já deve ter o quê? Uns 20 anos aí que a gente se conhece de alguma maneira. Muita história, muitos campeonatos juntos aí. E é recíproco, você sabe que eu gosto de você pra caramba também. E é isso aí, vamos lá. Vamos nessa. Bom, eu já vou te avisando que eu separei algumas perguntas mais, mais pontuais, né, Uhum. sobre alguns assuntos polêmicos, digamos assim, e vou te botar numa sinucas aqui também, hein? Não, não Vamos tem lá. sinuca não. Na sinuca eu sou bom. Eu lembro, pô, eu pior que eu É... lembro. Vamos lá, começando bem pelo comecinho, Gods. Nossa primeira pergunta, sempre eu já tenho um roteiro aqui de perguntas que eu faço para todo mundo. Qual foi seu primeiro contato com a Lan House? Então, deve ter sido por meados de 2001, alguma coisa assim. Era 1.3 ainda. Eu sei que eu não era muito fã, não, cara. Pra te ser sincero, eu até tinha um pouco de preconceito. Eu passava na frente da Lan House e falava, nossa, o que essa galera tá arrumando e aquela coisa. Uma coisa que eu também não esqueço que eu tava num clube nadando e com os amigos, e aí eles saíram e falaram, nós vamos na Lan House jogar um jogo aí que tá bombando e você tem que jogar. Eu falei, não quero. Eles praticamente me obrigaram. Aí a gente chegou na Lan House, cara. E na hora que eu sentei no computador, que eu entrei no jogo, foi, sei lá, minha cabeça, tipo, explodiu. Foi como se tivesse me apresentado um mundo novo mesmo. Aquilo ali, eu fiquei fascinado com aquilo. Eu lembro que eu fui para jogar 1 hora, eu fiquei umas 3 ou 4 horas jogando sem parar e completamente fascinado com aquilo, fascinado mesmo. Eu não consegui entender como é que aquilo era, sei lá, foi muito diferente para mim. Aquela experiência de dar tiro e os bonequinhos, aquela coisa e time, né? E eu fiquei fascinado, fascinado. Boto fé, massa. É engraçado que cada um tem uma visão de como começou. É muito legal essa história. Você acha que já é o sétimo ou oitavo Legends que eu tenho, né? Eu comecei por Brasília, agora já tô em Minas. Inclusive Sim, hoje é o dia do Smoking, que falou pra caramba de você. Brenão. Brenão, Brenão. Beleza. Vamos dar um pulo aqui na nossa história, então. Já quero saber qual foi seu primeiro contato com CS competitivo. Qual foi o primeiro time? Primeiro jogo que você lembra? Pode ser um confronto, um campeonato, qualquer coisa do tipo, assim. Sim. Bom, nesse dia, quando eu comecei mesmo a jogar, eu já interessei pelo jogo mesmo, né? Pela forma, né, de time. Eu queria saber como é que funcionava aquilo, né? Porque o pessoal jogava na Lan House aquele free for all, aquela coisa bagunçada, e eu
nesse primeiro dia já me falaram que tinha competição. E aquilo ali também, eu sempre fui competitivo, tudo que eu gostava muito de jogar futebol, apesar de não ter sido muito bom, né? Mas adorava, então eu sempre tive a veia competitiva. Aí eu já interessei. E aí continuei jogando aí, mas não demorou. Deve ter sido um mês jogando na Lan House Free for All. E com esses mesmos, pelo menos uns dois que me levaram para Lan House, eles já jogavam há um tempo. A gente começou a jogar junto e a gente já fez um time de amigos, né, do colégio, que era o SKC na época. A gente deu o nome de SKC. Eu nem lembro como é que significava a sigla. A gente inventou uma coisa na hora e começou a jogar. E deve ter sido um mês e meio depois, 2 meses que eu estava jogando. Já teve um campeonato aqui em Belo Horizonte, que foi uma feira que tinha uma feira de computadores, né? E teve o campeonato. E eu fui jogar, eu assisti aquilo e aquela gritaria e um time xingando o outro, e aquilo ali, eu já fiquei doido com aquilo, de torcedor ali vendo, e já tinha os times melhorzinhos, né? Que era o Caos, o CF na época. O CF era muito bom na época, inclusive o Smoking era do CF. Ele foi, inclusive, uma das pessoas que me chamou a atenção, porque ele era provocador e gênio forte, e aquilo já me irritou. Já digo de cara que a primeira coisa eu não gostei dele. Eu devia ter 13 anos, não sei, por aí. E aquilo também já me Pegou trouxe, na eu veia, preciso né? fazer isso. Pegou na veia, eu falei, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso jogar um campeonato. E aí eu já procurei saber o que a galera fazia, né? Eu comecei a reparar, um tinha um mouse diferente, o outro tinha um teclado. E a primeira coisa que eu procurei foi um mouse. Falei, vou comprar um mouse e dar bala nesse povo. E logo depois, assim, 2 meses de CS, eu já estava jogando campeonato já. Foi muito rápido. Não sei por que também, eu evolui muito rápido, eu aprendi a mecânica rapidinho ali, e já queria jogar campeonato. E eu já, pra te ser sincero, eu não lembro o primeiro campeonato que eu joguei. Mas foi bem isso, uns 2 meses depois que eu comecei desse evento que eu fui. Eu lembro o nome do evento, que chamava Inforuso. Tinha acabado de acontecer um campeonato em São Paulo também, que eu acho que, eu não lembro se era Next Station, ou o que que foi, que também eu não conhecia ninguém, e aí começaram a falar sobre. Eu lembro que o primeiro assunto que surgiu, a primeira cena que eu lembro do CS no âmbito nacional foi que o Golden Glory tinha ganhado de 3-0 do Do MBR, na MBR. Inferno. É. Aquilo ali também eu falei, meu Deus, que isso, né? Falaram que o MBR era o melhor time, aquela coisa, eu vi aquilo e falei, então é possível, né? Assim, os caras não são tão intocados assim, os melhores também perdem de zero, e também foi outra coisa que me impulsionou a querer crescer dentro do jogo, né? Massa. O SKC é o SKC, né? Porque esse time depois ele ganhou uma visibilidade. A gente, é, a gente evoluiu muito junto, né? A gente Quem que jogando. era? Quem que era o time? Você Cara, lembra? que você vai lembrar, talvez o Ceará. Ceará, lógico, que jogou no Dublin. Na verdade, não. Na verdade, porque a gente juntou os dois times, né? O SKC era, que você conhece, talvez o Chorão, que ele jogou Chorão, depois um conheço, tempo. lógico. Chorão. O Chorão. Ele foi o que continuou mais tempo. O resto, meio que quando a gente. Que era o SKC e o Cassete, que era o outro time. Que era o Uhum. Ceará, o Joquinha e outros amigos. A gente juntou os dois times e fez o DPG. É, Não foi. um desses times, eu não sei se foi o K7 ou o SKC, posso estar enganado, não sei se você vai conseguir me corrigir. Foi para Araxá num campeonato que o Revolt estava lá. Foram os dois. Fomos os dois. A gente foi todo mundo Ah, então eu joguei esse meio que campeonato, pô. junto. A Então, gente acho que foi o primeiro contato que eu tive com você, foi nesse campeonato, eu acho, ao vivo, né? Assim. pode ser. Foi, acho que até comentei isso aqui, acho que foi com o Smoking, que na época o meu time, que era o Saga, a gente ganhou do Caos, que era Preda, Tupes, Espectro. Spectro, o PK eu tava completando, não lembro quem era o quinto. E Uhum, aí eu tive a mesma sensação que você teve, claro que devido às proporções, com a história do MIBR perder para o Golden Glory de 3-0. Eu falei, mano, os caras não são intocáveis. Se sim. nós, que somos do interior de Minas, conseguimos ganhar dos caras, porque eu lembro que o Megali, o nosso time era muito arrumado. E Uhum. aí eu lembro que quando a gente pegou o caos, o Megali bateu assim nas minhas costas, e o Megali tava Já fazendo o era. campeonato e falou, ó, pô, bacana teu time, jogadores bons, mas agora vocês vão pegar os melhores de Minas. E aí, eu não sei se foi uma pressão psicológica,
Eu lembro que na época eu falei, mano, me dá 10 minutinhos, eu saí da Lan House, comecei a rezar, eu falei, mano, eu preciso ganhar esse jogo. E eu era meio tretado com o Spectro. E Sim. ainda tinha essa aí. E aí eu falava, mano, eu preciso ganhar, eu preciso ganhar. E eu lembro quando a gente ganhou, eu falei, mano, os caras não são intocáveis. Mas a real é que o Caos era intocável. Isso aí foi muito fora da curva, porque o Caos não estava completo também esse campeonato. Alguém não foi, enfim, não lembro. Uhum. Mas provavelmente foi o nosso primeiro contato, sim. E é engraçado que você falou que você não lembra que você tecnicamente evoluiu muito rápido. E eu coloquei essa pergunta aqui para você, meio que na sorte, né? Eu botei aqui, o que que você atribui à sua entrada no caos, tecnicamente falando? Essa facilidade do jogo? Ou brother? O que que você atribui à sua entrada no caos? Eu acho que foi a facilidade, porque quando a gente fez o DPG, né, o Dumpling, quando a gente formou, aí a gente já pegou a veia mais competitiva ainda, né? A gente juntou os dois times que eram da mesma escola, que eram todo mundo amigo, a gente tirou os Os que não Newbies? queriam. Tiramos os newbies e fizemos o time, falou, vamos treinar, vamos fazer o negócio acontecer. E aí, a partir desse momento que a gente começou a treinar com os outros times, a gente treinava com todo mundo, com o Caos, com o CF, com o DS na época, e na internet também. E aí a gente com esses treinamentos, começamos a crescer muito. E eu sempre sobressaí. Não sei se era o estilo que eu tinha de jogar, porque eu sempre fui muito agressivo, não tinha medo, né? Eu era diferente dos meninos, então eu destacava muito, muito, Sim. muito. Então eu sempre alguém vinha me falar, me sondar, sempre teve, desde que eu comecei, sempre teve essa sondagem, só que eu tinha esse sonho de ganhar com os amigos, né, vamos dizer assim. Uhum. E eu até quase cheguei lá a ganhar com eles. Foi inclusive no campeonato que a gente ganhou do Caos. Foi o último campeonato que eu joguei pelo DP, a gente ganhou do Caos, mas foi igual você falou, eles estavam reformulando, tinha desfalque, não era aquela coisa, mas eu já tinha aquela proximidade com as pessoas. Eu tinha muita amizade com o Bereco. Você lembra do Bereco? Sim, Ele jogava no DS, ele foi pro Caos e ele sempre vinha, a gente sempre encontrava ele sempre no cantinho ali comigo falando. Então eu já tinha aquela semente na cabeça. E sim. eu queria jogar pelo Caos. Eu também tinha aquela coisa na cabeça, o Caos. Não sei se eu gostava do É, nome. o Caos era a nossa seleção brasileira, pô. É, Todo pois mundo é. sempre teve o sonho, todo mundo assim que eu digo que jogou em Minas, Menina, sempre assim. viu o Caos como o nosso MBR, pô, porque o Caos era Sim, muito, os caras eram muito imbatível, velho. era. Todas as line-up, apesar de que eu comecei muito mais cedo que você, então Uhum. eu lembro a primeira memória minha de CS Mineiro era o Come Farofa. Foi o primeiro time que eu vi no Nacional. CF, sim. Mas depois que entrou o Caos e o Caos começou a ganhar, mano, eu lembro pouquíssimas vezes de ver o Caos perdendo, velho. Em Sim. Minas, pouquíssimas vezes. Pô, Então todo mundo tinha o sonho de ou usar a tag do Caos, o nome era chamativo pra caramba. era bonita a estética do Caos, Exatamente. apesar de estar escrito diferente, né? Porque Sim, Caos com com KZ. K e Z. Exato. Massa. Ô, Gods, você como um dos jogadores mais icônicos do CS Mineiro, eu fiz essa pergunta pro Smoke, faço pra você também. Por que que você acha que o CS Mineiro nunca conquistou um título de expressão nacional? Bom, é até difícil falar, né? A gente não tinha o incentivo que. Eu acho que o CS em Minas demorou muito a aparecer, né? Demorou muito enquanto estavam começando as lan houses aqui em Brasília, São Paulo, no Rio de Janeiro, já estava evoluído. O pessoal já estava levando muito a sério. E mesmo quando a gente teve o auge, a gente não teve muito apoio. Assim, a gente tinha um certo apoio, né? Claro, também não vou ser ingrato aqui de falar isso, mas perto do que eu via, né? Do que eu vi, inclusive até assistindo a, o Legends com Mercenários, eu vi ele falando sobre Brasília, como é que era, como é que eles tinham um apoio financeiro ali. Então, comparar com hoje em dia, eu não vou nem entrar nessa seara agora, porque não tem comparação, porque eram outras épocas, né? A gente É, estava capinando o mato, vamos dizer assim. Mas a gente não tinha. E eu ia falar também o fato de a gente ser novo, mas todo mundo era novo, né? Naquela época todo mundo era adolescente, no máximo ali seus 20 anos. Então eu acho que foi.
Talvez também falta de compromisso um pouco, até da minha parte também. Eu nunca fui muito compromissado, vamos dizer assim, com treino, essas coisas. Acho que pra Então, gente, eu me incluo, porque eu também joguei em Minas há muito tempo. Pra gente, o simples fato da gente ter um Gold na Lan House e a gente não ter que pagar a Lan House, isso já era tirar um fardo dos nossos pais, né? Que não precisava pagar uhum, a hora. Então, pô, pai, eu jogo de graça. Então joga lá. Você que não precisa ficar gastando dinheiro com um jogo que não vai te levar em lugar nenhum. Teve muita essa resenha durante muito tempo. sim, E obviamente você no caos, no PlayArt você já tinha uma estrutura melhor. com Vamos, certeza. vamos parar no caos por enquanto. Vocês ganhavam passagem de avião para viajar para São Paulo e não pagava hotel, mas aí você bota no gasto aí a alimentação, não sei o quê. Aí acabava que a gente ficava 0-0. Então, para nós, eu acredito que isso já era bacana, né? Enquanto Sim, isso, G3X, MIBR, os caras já tinham salário, a Revolt já tinha Lan House que treinava com o MIBR, em Brasília já tinha o Chose One, que os caras ganhavam salário. Então, né? A é, internet de Minas, né? O Smoke foi sim, muito cirúrgico nessa parte. A internet de Minas demorou demorou. a desbancar também para a gente poder fazer treinamentos com os times de São Paulo. Foi outra situação comigo aconteceu. Eu demorei, desde que eu comecei a jogar, vamos dizer assim, profissionalmente, né, levando competitivamente, vamos dizer assim, eu demorei, sei lá, quase um ano para conseguir jogar em casa, porque eu não tinha um PC adequado, beleza. Aí eu consegui arrumar uma pecinha aqui, fui dando meu jeito, arrumei o PC. Aí a internet não colaborava. Então, eu ia muito para casa de amigos. Quando era do DPG, eu ia muito para casa do Erro. Não sei se você lembra do Erro. Lembra? Lembra? Eu ia muito para casa dele. Ele tinha dois PCs assim, a gente jogava muito junto ali. E era aquilo. Outra coisa também que você falou bem aí, os times já tinham uma lan house, um QG, né? Vamos dizer assim. Eles já tinham uma salinha para jogar. Quantas vezes a gente pegava a lan house e não tinha. Naquela época, o negócio bombava, lan house lotada. A gente tinha que arrumar tempo, eram uns horários esquisitos. E a É, gente demorou a conseguir uma lan house que foi na época do DPG, que era longe, acho que era, esqueci o nome da lan house, acho que era Play Games, na verdade, que era longe, e eles deram uma estrutura pra gente. A gente chegava para jogar, eles tiravam um cliente. loucura, Não né? sei nem o que eles arrumavam, Mas isso era, com certeza fazia diferença. Você tem um QGzinho ali pra você treinar e fazer tudo, muita É, diferença. beleza. Vamos lá. Outra pergunta. Para você, quem foi o maior jogador mineiro da nossa época? Bom, na nossa época, Da época que você jogou, na verdade. até o dia que eu parei de jogar, o melhor que eu joguei contra nem tanto, mas do meu time foi o Viol, né? Com certeza. O Viol, ele Massa. era diferenciado, né? Porque ele era muito frio e, porra, muito inteligente. Ele era nerd pra caramba, né? A gente sempre zoava que ele era o cara mais nerd, que estudava e sabia tudo. E ele também foi uma pessoa que evoluiu absurdamente, absurdamente. Depois que ele entrou pro caos, que a gente começou a jogar junto, ele foi só pra cima. O cara só crescia, só melhorava. A gente era muito novo também e ele amadureceu muito rápido também, eu acho. Mentalmente e como pessoa também, porque a gente era muito, muito menino, né? Eu, principalmente, eu tinha um temperamento difícil, né? Vamos dizer assim, uma personalidade muito forte. Eu demorei um pouco mais a amadurecer, vamos dizer. Ele já foi. Eu joguei com muita gente boa, muita, mas o melhor para mim foi ele. Ele era diferente, né? Massa. Eu não coloquei essa pergunta aqui, mas eu vou improvisar aqui. Pra você, qual foi a melhor line-up do Caos? Pode, vocês colocando, obviamente, né? Sim, Porque também não tem sim, como falar Caos se não pensar em você, né? Porque a melhor época do Caos, na minha memória, você estava envolvido. Mas o sim, Caos, ele reformulava, saía um, entrava outro, não sei o quê. E então teve, que eu me lembre, deve ter tido assim, no mínimo uns 12 jogadores que passou pelo Caos na época que você jogou. Quem sim. que você escolheria aí os quatro melhores para jogar contigo?
Pra jogar comigo, deixa eu pensar. Teve o caos que eu mais gostei de jogar e Pode teve ser o... esse. o caos que eu mais gostei, que eu acho que a gente mais se divertiu, porque foi uma coisa que era despretensiosa. A gente sabia que tinha potencial, mas não sabia o quanto. Que foi em 2003, que era eu, Smoking, Tups, Bereco e Abo. Que foi quando a gente foi a Brasília. Qualificar em Brasília, que a gente ficou em terceiro lugar. Foi nesse campeonato que a gente realmente viu. A gente já sabia que era possível dar trabalho, mas não que era possível chegar tão longe. Então, e a gente era muito amigo, nós cinco, porque aí eu vou ter que falar também como é que foi criado esse caos, porque Claro, claro, bora. foi isso foi marcante para mim também, porque teve esse campeonato que era na Monster, eu acho, no centro, que foi até um time de Brasília que veio e ganhou. Eu não lembro se era o Chosen Ones ou Clã, tinha um clã que chamava Clã, alguma coisa. Eu não lembro, era um time de Brasília que veio e ganhou da gente. Eu não lembro os jogadores também, acho que tinha um Mosquito. Hard Clan. Ah, ele era um deles. Eu não É, lembro deve ser o Hard, exatamente. deve ser o A gente Hard. perdeu a final para eles, eu era do DPG. A gente ganhou do Caos e perdeu a final para eles. Apertado, e aquilo eu já fiquei assim, né? Aquele dia eu meio que cansei do time. Falei, acho que já deu, a gente não vai conseguir tirar mais disso aqui. Já estava tendo meio que conversa ali com o pessoal do Caos, e aí eles me chamaram para completar um campeonato, que foi uma Liga Monkey, que foi no Hop Harry, em Campinas. Uhum. E aí eu fui completar. Eu não lembro quem não foi. O time era eu, Espectro, Aps, Chiquinho, que era um cara do Rio de Janeiro. E eu não lembro quem era o outro quinto jogador. Não lembro. Esse campeonato me irritou assim profundamente, porque É que tipo, assim, sem querer falar mal, mas levando pro meme, jogar com ápice não era fácil. Eu joguei com ápice. era difícil entender ele, pô. É, já começava aí, que o bicho venezuelano, colombiano, metia um espanhol com português, com inglês, era difícil jogar com ápice. Não, tipo assim, eu jogava contra eles, principalmente o Aps e o Spectro, por exemplo. Eu sempre vi o Spectro como um cara muito bom. Eu jogava contra ele, eu achava ele muito bom. E aí, quando eu sentei do lado pra jogar com ele, me desanimou. Vou te Era uma ser porta. sincero. Não é nem que ele era uma porta, mas ele era ruim. Ele era até Só. inteligente, mas ele era ruim. E o Aps, não sei o que ele arrumava, não sei. E aquilo ali me desanimou, assim, de uma profundidade. E aí, na época, tinha o Kiko. O Kiko era o manager, né, do Caos. E aí eu fui embora, a gente foi embora e a gente foi junto. E eu era muito amigo dele também. E ele fala, não, vamos entrar e tal. Eu falei, cara, não, tô totalmente desanimado. O Bereco não pôde ir nessa viagem, né? Eu falei, pô, a única coisa que tá me animando a entrar é o Bereco. Porque ele é muito amigo meu e, enfim. E aí ele foi me convencendo, aquela coisa, aquela conversinha e tal. Eu falei, não, beleza, eu vou entrar então. Aí quando eu entrei, éramos seis. Era eu, Bereco, Espectro, o Aps. E eu acho que era o Tups. E tinha mais um. Eu não lembro quem era. O Tups não era, na verdade. Eram seis. E aí a gente treinou uma semana. Aí eu chamei o Bereco e falei, ô Bereco, não dá. Eu não tenho condição, eu vou sair. Aí ele falou, cara, por que a gente não quica todo mundo? Vamos quicar todo mundo, velho, e vamos fazer um time só. E vamos fazer um time e tal. Aí eu falei, beleza. Aí começou aquele bastidor ali. A gente entrou em contato com o Smoking, e aí, conversando com ele, ele falou: Ó, eu animo de formar, vamos fazer a panela então. Vou chamar o Tups, vamos ver se ele anima. Aí chamou o Tups animou na hora. Aí éramos nós quatro. E aí, quem era o quinto, a gente ficou naquela indecisão. Dois queriam o Abo e dois queriam o Pecaio, na época. Que era o Tups e o Breno queriam o. Acho que era o Tups e o Breno que eles queriam o Pecaio, e eu e o Beré queríamos o Abo. O Abo jogava no caos. Aí a gente ficou naquela, acabou que foi o Abo. Nem lembro por que a gente decidiu pelo Abo, não. Mas aí foi o Abo, porque ele jogava de AWP. Aí, vamos precisar do AWP. O Tups também jogava, né? Nessa época eu ainda não pegava, mas. Aí beleza, aí foi o Abo. E aí a gente começou a treinar, 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 treinar. E a gente sempre se divertiu. A gente sempre se divertiu. Teve dois campeonatos de 2x2 em Belo Horizonte, que um foi o Tups acho que o Tups e o Beré que ganharam, ou o Tups e o Brenão e o Smoke que ganharam, e depois eu e
e o Smoking ganhamos o outro campeonato. Então aí a gente já viu que em BH já não, a gente já tinha conseguido. E aí teve um campeonato que foi na Maximus, na House Maximus. Era uma CPL que na época estava dando premiação, placa de vídeo. Era uma coisa que não era normal em Belo Horizonte. Era placa de vídeo, mochila e periféricos, e era uma premiação excelente. A gente falou, ó, se ganhar tinha vaga, né? Pro... Beleza, e o Insante veio jogar aqui em Hum, BH. Aí foi a primeira vez que eu conheci o eleito, eleito. essa Eles galera. ficaram, acho que 3 deles ficaram na casa do Kiko, inclusive. Eu lembro A eu gente, lembro desse a campeonato. gente treinou junto, a gente, assim, ficou amigo de cara. Eu, particularmente, me identifiquei muito com o pessoal de Brasília. Pessoal, muito gente. Com certeza foram os que eu mais gostei do Brasil, foram o pessoal de Brasília. E aí a gente chegou na final do campeonato contra eles. E assim, o stand já tinha um tamanho, né, no Brasil. Eles já eram conhecidos, a gente sabia que eles eram muito bons. E a gente ganhou deles. A final. Jogo apertado, ganhamos. Aí, naquilo ali, para mim, foi uma explosão de felicidade já, né? Já, a gente é amigo, já tá jogando, divertindo e tamo bem. Tamo bem. E aí fomos jogar WCG. Era CP, não, acho que era WCG mesmo esse campeonato. E fomos jogar WCG em Brasília. É SWC, não? Não, foi WCG. WCG? Essa que a gente foi jogar em Brasília foi WCG. Foi no hotel, Lakeside, alguma coisa do É, tipo, né? um hotel de tênis, né? Era É, isso coisa de mesmo. tênis. É. E aí a gente foi jogar esse campeonato. Que foi, assim, o primeiro do caos, né? Nacionalmente. Desse caos, né? O caos já tinha jogado antes. Aí a gente foi jogar e o primeiro jogo foi contra o GC. Aí, pô, eu já falei, não, já começamos bem, né? Vamos mostrar aí o que veio. E esse jogo já deu muita treta, já. É outra coisa que eu também nunca vou esquecer, esse jogo, porque a gente a gente tinha esperança, óbvio, a gente já tinha entrado no jogo assim, vamos perder, mas vamos dar trabalho. Vamos A vender o ideia era Fusca essa. caro. Exatamente, vamos vender esse trem cara aí. E começou o jogo, e aí a gente já viu que não era aquilo. Aí, na hora que Que o começou o bicho não era jogo, tão feio? é, não é tão feio, talvez dá, e aquela coisa, e o jogo foi apertando, e devia estar, acho que era, na época era 13 rounds, né? Devia estar 11-10, alguma coisa assim, pra gente. E era nuke, eles bugaram uma flash na rampa Na ali, né? Que rampa. tinha o bug ali da flash. Eles bugaram a flash, todo mundo ficou cego, aquela coisa toda, e na época isso dava treta, né? Era treta, não tinha meio que um. Um Tinha regra, mas. regulamento já Não tinha um definido, né? regulamento, mas, né, o povo não seguia o negócio direito. Ah, O demo, Betochina, pô. a demo some inexplicavelmente, aquelas coisas, e o jogo parou, né? Ficou aquela treta, discutindo. E era o Beto China falando com a gente, o Brenão, né? O Smoking daquele jeito dele, já, já virou para ele. Depois, não, a gente devia estar uns 40 minutos discutindo o que ia ser feito. E aí o Smoke virou para o Beto China, então você tá muito confiante, vamos começar do zero. Aí o Beto China olhou para ele assim e falou: Ué, como assim? Ué, vamos reiniciar o jogo 0-0. Nada aconteceu. Aí o cara falou na hora, aceitou na hora, falou: então vambora começar do zero. Aí a gente entrou com sangue no olho, aí já foi totalmente diferente. Aí na hora que começou do 0-0, a gente sangue no olho. Aí foi, acho que 3-5 ou 3-6 que a gente ganhou, Espanco. assim, atropelamos. Comemoramos aquela coisa, mas como aconteceu tudo isso, a gente já tinha certeza que ia ganhar. A gente tinha aquele sentimento, a gente vai ganhar, não tem Sim. jeito. E logo em seguida que a gente ganhou deles, G3X. Puta Eu merda. falei, agora já era, agora não tem jeito. O Gaules, eu lembro o Brenão, que o ídolo dele a vida inteira foi o Gaules. O cara tinha um. Ele tinha o jogador que ele queria copiar tudo era o Gaules. Eu, por exemplo, nem achava o Gaules lá essas coisas. Ele era muito inteligente, né? Mas dentro do jogo, e aí já começou aquela coisa, né? O G3X, o G3X, trem, que era um mapa que a gente nem treinava direito. Fomos e ganhamos dos caras também. Aí aquilo ali para mim foi o. Foi o auge. Não sei se foi o auge, mas foi um dos grandes sentimentos que eu tive dentro do CS, porque nossa, foi bom demais, cara. E quando a gente saiu da área de jogo, tava todo mundo, na hora que a gente saiu, todo mundo, tipo, vibrou com a gente, aquela coisa, e todo mundo querendo vir falar com a gente. E aí
foi um sentimento diferente. O, Tanto que depois. para você, desculpa te interromper, para Sim, você, o Caos, ele era visto como um time, né? Ok, um time ok, que vai para uma nacional, perde duas e vai embora. O Come é, Farofa, a mesma coisa. sim, Para você, o tique do Caos, né? Tipo assim, opa, peraí que não são só cinco bonecos. Foi esses dois primeiros jogos? Você acha que esse campeonato em Brasília, acho que a galera começou a olhar pra vocês, tipo assim, pera aí que não é só pão de queijo que vem aí não, galera, vem bala. sim. Eu acho que o primeiro, o tique mesmo foi esse contra o Insanity, que a gente ganhou deles, que foi apertado, mas a gente ganhou deles. E se eu não Eles, me engano, desculpa, se eu não me engano, o Insanity já era vice-campeão da CPL, não? pois é, então, era exatamente isso. Eu não lembrava exatamente o campeonato e eu lembro que eles tinham sido vice-campeões. Então, pô, eles eram muito bons, cara. O Maluk sempre foi diferenciado. Era Não, diferente mesmo. e detalhe, se esse campeonato foi em 2005, você lembra não? Não Qual vai lembrando. deles? Esse dessa Não, WCG. a WCG que eu tava contando o caso agora foi em 2003. 2003. Não, então o Insanity não era vice-campeão ainda, mas já Mas era o chegou a time que ser. foi vice-campeão. Sim, Então, sim. tipo, não era. E o GC provavelmente era a mesma line que foi campeão, pô. Sim. Então, tipo assim, não era dois times perdidos na balada. Nossa, o GC era Beat Fênix, É, o Reds, Reds. o, nossa, gente, minha memória me trai às vezes. Mas era um time excelente, era difícil trocar bala com os caras, com o GC. Pô, foi muito mais difícil trocar bala com eles do que com o G3X, pra ser bem honesto. O G3X já era outro jogo, foi outro jogo, era muito mais tático mesmo, ainda mais que era trem, foi muito mais estratégia, muito. Foi tenso, o jogo foi bem tenso. Acabou que a gente Massa. ganhou apertado, mas depois É, pegamos o MBR, né? esse foi o jogo que o BBR Não, também bugou a flash? Não, não, né? não, isso já foi uns 2 anos. Aí a gente já tinha até criado uma Uma certa rixa. rivalidadezinha. Nem que fosse só da nossa parte, né? Posso falar. Mas, começou. Esse campeonato até que não, porque como eles espancaram a gente, né? Eles trataram a gente bem. Depois que a gente começou a Vai dar trabalho. apertar, que as coisas mudaram um pouco. Massa. Outra pergunta aqui, Gods, saindo um pouco do âmbito nacional, é, existe algum player que você jogou que você se arrepende de ter jogado? Tipo assim, meu irmão, esse cara era nojento. Nojento não é a palavra correta, mas, pô, esse cara era muito chato. Ou, pô, esse cara era um newbie. Pô, esse cara era, sei lá, antiético. Algum jogador, tipo, pô, eu não gostei de jogar com. Vou dar um Hum, exemplo aqui. O Joquinha, por exemplo. Só um exemplo, né? a Joaquim era um amor. Eu tô Mas, ligado. cara, nesse ponto não, até que não. Eu senti arrependimento quando eu entrei no Caos, aquele primeiro time. Não por. É pra eu achar, sentir um pouco de decepção, sabe? Tipo, eu esperava muito mais daquilo e me frustrou. Sim. Eu achei que não ia ser competitivo o suficiente. Nada contra as pessoas, inclusive eu gosto muito delas. O Aps, o Spectro, que eu lembro deles principalmente, que os outros eu não tive muito contato, que era o Chiquinho, eu nem lembro mais quem eram os outros. E aí, desonesto, eu joguei contra, gente, desonesto. Joguei no meu time, mas eu nunca vi ele sendo desonesto. Mas contra mim, já foi desonesto, que era o Duzinho. Mas o Duzinho, ele era também, já era outra questão. O cara era. Sim, Ele tinha algum problema ali, pessoal, alguma coisa que atrapalhava a cabeça dele. eu lembro muito dele. Ele já tiveram até que separar a briga dele, né? Com o Lance. Logo Lance com queria, lance. Lance queria bater nele. Um campeonato que a gente foi Caramba, jogar no interior e, enfim. é, normal, são coisas que acontecem no É, CS, né? Joia. Fala, galera, voltamos para a nossa segunda e última parte dessa entrevista rica de detalhes aqui com o Godes. Godes, dando seguimento aqui, eu perguntei se tinha algum player que você se arrepende de ter jogado.
Agora uma outra pergunta. Quais os jogadores que você mais gostou de jogar? Você e mais cinco, qual seria a seleção ideal? Esquece só que seja só causa agora. Agora eu quero saber do geral da tua carreira. Aí eu nunca não consigo fugir do caos, porque foi foi o meu time, foi o que eu mais gostei. Depois acabou virando play art também, joguei com os mesmos jogadores, mas era caos, não tem jeito. Se eu pudesse escolher, seria Breno, Smoking de capitão. A gente fazia muito sistema de dupla, né? Então seria ele no meio, eu e o Bereco de um lado, porque também a gente como dupla entendia um muito bem ao outro. E a outra dupla do outro lado seria o Caroba e o Viol. Porque o Caroba, pô, você me perguntou alguém que eu arrependo de não ter jogado e alguém que eu tive muita satisfação de jogar junto foi o Caroba, porque você conhece ele, ele é um cara diferente também. O astral, o jeito de levar o jogo, sem contar que ele era muito bom também. Mas ele é um cara que unia muito, sempre uniu os times. Então ele e o Viol. E eu não consigo deixar o Tups de fora também, porque o Tups também foi uma pessoa que me inspirou muito quando eu, quando eu assisti o Carlos jogar. Diferente também, muito bom, excelente. É Então, isso que eu ele ia te seria o sexto player para perguntar. mim. Isso que eu ia te perguntar. O Tups, ele era esse cara todo? Porque, pra mim, a primeira pessoa que eu lembro do CS Mineiro foi o Pontara, né? Ponta Rocks, da época do Sim, CF. CF. O primeiro jogador que eu vi que me chamou a atenção, e ele nem era tão bom assim, mas era capitão, se não me engano. Sim, E depois, eu lembro que o Tups foi uma era de Tups, não foi 2, 3 anos jogando. O Tups ele jogou, ele performou por muito tempo. O, sim. o Tups ele era fora da curva mesmo, jogando Ó, com ele? demais. Ele era inteligente e ele tinha a percepção do jogo à frente também. Ele sempre estava pensando no próximo passo. Ele tinha um problema que eu tinha também, que era o temperamento forte, né? Então ele, quando ele teve focado ali, quis fazer acontecer, ele fez acontecer. Ele era muito bom mesmo. Era, inclusive jogar com ele era muito bom, cara. Ele era diferente pro time, ele era bom, sozinho ele era bom, com todas as armas e pô, diferenciado, não tem nem o que falar. Massa. Gods, saindo um pouquinho agora da época do caos, Sim. vamos chegar na época do play art. Eu formulei uma pergunta aqui que pode ser até não é maldosa, mas pode ser difícil de se responder. O play art, ele foi o auge do profissionalismo ou foi tá na hora de parar de jogar CS? Quando você começou a falar, eu pensei exatamente isso. Foi o auge ou ele foi o começo do fim, né? É bem paradoxal essa questão, porque realmente na minha carreira de CS, foi o auge do profissionalismo, porque aí a gente conseguiu uma estrutura boa para poder treinar, para poder performar melhor, né? Com o melhor computador, com sempre disponível para a gente, com ajuda financeira, com estrutura mesmo. O Pice, né, que era Sim. o chefe, ele sempre deu estrutura para a gente, liberdade. Então realmente foi o auge. E ao mesmo tempo foi o começo do fim, porque o CS já aqui em Belo Horizonte já estava morrendo em questão de times, porque eu acho que o que fez grande diferença para a gente na época também foram a quantidade de times que tinham em Minas em geral, porque tinha muita gente boa aqui, muita gente boa mesmo. E os times davam trabalho, não era como se a gente ganhava, mas é porque a gente também, não sei se a gente se preparava melhor ou jogava muito tempo junto, mas os times davam trabalho. Principalmente os do interior mesmo, dava mais trabalho do que o Five Star, por exemplo, coitado do Five Star. Mas, e depois que aí começou, o pessoal começou a parar, o Tups parou, e aí tem aquela, né, entrando novos jogadores, e aí nunca mais foi a mesma coisa, vamos dizer assim. Sim. A gente foi perdendo a vontade, aquela gana, sabe? Eu mesmo também
comecei a desanimar. É é difícil responder. Massa. Vamos lá. Se você pudesse escolher um campeonato vencendo, aquele que mais te trouxe prazer, aquele que despertou na sua memória hoje em dia, qual foi o campeonato mais bacana que você ganhou que você fala, Zamora, foi esse aqui. Esse aqui pra mim não teve igual. Eu ganhei, É. não foi o que mais não foi o que mais me marcou como jogando, mas me marcou ganhando, talvez tenha sido esse contra o Insanity, porque foi uma premiação excelente. Na época não se dava aqui em Belo Horizonte, pelo menos não existia isso. E, e foi quando a gente percebeu mesmo que a gente era bom. A gente teve aquela. Caiu a ficha que era. A gente conseguia jogar de frente com os outros. A gente imaginava, né, assim, que a gente podia dar trabalho e tal, mas que a gente podia ganhar. Foi esse campeonato que mudou a chave pra gente mesmo, né? E os campeonatos marcantes mesmo, acabou que a gente nem ganhou, né? A gente jogou numa época muito difícil, que o MIBR dominou de uma maneira absurda. Os caras eram era bom demais. Né? Cansei de perder para eles, viu? Infelizmente. E, Nossa. bom, saindo da vitória, vamos pensar na derrota. Qual foi a derrota mais dolorida? Aquela. Já chorou por causa do CS, Golds? Cara, eu chorei uma vez de. Tem duas derrotas que doeram muito. Que uma vez foi bobagem, porque a gente perdeu pro Five Star, aí já é traumatizante, né? Pô, a gente jogou com os caras, sei lá quantos campeonatos, 60, 100, ganhamos todos, todos, todos. Aí a gente perdeu um, que foi quando eu falei que teve trapaça, né? Um cara trapaceou e fez a total diferença. Pra você tem ideia, a gente chegou na final contra eles, o primeiro, e a Lan House era horrível, era no interior, não lembro qual cidade que era horrível, horrível. E aí a gente jogou a final, o primeiro jogo, era um melhor de três, né? A gente ganhou de 16-0. E os caras foram embora. Foram embora, apelaram, brigaram entre eles e foram embora. A gente foi buscar eles no ponto de ônibus. Porque a gente era amigo, assim, apesar de rivalidade dentro de jogo, com a maioria deles a gente era muito amigo. O Sim, PK, o Jedi, o próprio Apps, a gente era muito amigo. O Tups era do Five Star nessa época. A gente foi atrás e o Tups foi o mais difícil de convencer, o cara cabeça dura, não queria de jeito nenhum. Voltaram, beleza, começou o jogo, a gente ia, era trem, a gente ia fundo, Duzinho rushava atrás, matava todo mundo de costas. A gente ia escada, o cara dava a volta no meio e pegava todo mundo de costas. A gente ia B1, tava todo mundo B1. Aí ficou aquela coisa. E eram os computadores um atrás do outro. E nisso a gente começou aquela coisa e tal, perdemos. 16-2 o jogo. Assim, espanco. Que isso, o que tá acontecendo? Aí começou a derradeira e a mesma coisa, a mesma coisa. Aí o Viol, na época, olhou para trás. Na hora que ele olhou para trás, tinha uma menina contando tudo que a gente estava fazendo, produzindo. E o nossa. rato da barriga branca, aproveitou e ficava dando a call. Ah, vamos fundo aqui. Aí tava todo mundo fundo. E aí rolou treta. Tipo assim, a gente quase partiu pra via de fato na época. E os caras nosso amigo, porra, mas. Porque eles não aceitavam que tava roubando. Mas eles também eu acho que eles não estavam nem vendo isso. A verdade é essa. Eu acho que o Duzinho se aproveitou da situação e fez a diferença. A verdade foi essa. Ele fez Entendi. total a diferença ali. Ele era bom também. Ele aproveitou da informação privilegiada e aproveitou e beleza. Eu sempre ia para esses campeonatos com dinheiro contado. Eu já estava contando com prêmio ali para Com voltar para casa. premiação, lógico. E aí perdeu o campeonato, eu não tinha dinheiro nem para voltar para casa. Aquilo ali, assim, idiotice também, né? Aquela famosa arrogância que a gente tinha de achar que já ganhou. Sim, E esse dia foi duro, porque aí o Pecaio que veio, até, tava eu e o Caroba, assim, sentado na praça, tipo, nossa, como é que nós vamos fazer? Dormir aqui, como é que nós vamos fazer? Aí o Pecaio veio e conversou com a gente e pagou pra gente o ônibus pra gente ir embora. Aí esse dia doeu, isso doeu pra mim. Ele fez de pura boa, é, puro coração bom mesmo dele, pô. O Pecaio é também outra excelente pessoa, pessoa. ser humano maravilhoso. Sim. Aí essa vez doeu, porque o contexto de tudo, né? Pela circunstância Aí da situação, né? eu não digo que eu chorei, mas que escorreu uma lágrima, escorreu.
E a outra vez, que essa para mim foi a pior de todas, foi contra o MBR, que foi, eu não lembro que campeonato que era, não sei se era SWC, que a gente perdeu para eles da pior maneira, que foi roubo também, pô. Eles era nuke também, na mesmo bug da Flash, É a história que sumiu a demo. exatamente. Tamo junto, Na Paulo época, Veloso. exatamente. O Sank, que era o organizador do campeonato, né, o Snake lá, o Sank, É, o cara era veio começar. manager do MBR, porra. Não, mas ele tava organizando o campeonato. Ele que organizou o campeonato. Ele chamou a gente, falei, ó, a gente falou, né? Olha a demo, os juízes todos viram, todo mundo falou, parou, ficou aquele tempão. E aí, uma hora, bela hora, ele chamou a gente numa sala e virou pra gente, falou com essas palavras, ele chorando, falou com a gente, ó, infelizmente eu não tenho o que fazer. O pai do cara é o dono do campeonato, já falou que se desclassificarem eles, a gente teria ganhado o jogo, porque já tava 13 a 13 a 12, 13 a 11, sei lá, era um placar muito apertado e na época daria 3 rounds pra gente, né, o bug. Sim. E a gente ganharia o jogo. E aí ele chamou a gente chorando e falou que não seria possível, porque o dono do campeonato falou que era para voltar, porque senão o campeonato ia parar e infelizmente a gente ia ter que recomeçar e aí aquilo ali foi um banho de Banho de água água fria, fria, né? porque a gente sempre jogou contra o MBR, a gente sempre perdeu, mas era sempre OT, 16 a 14, sabe? Sempre quase, quase, quase. E aí quando a gente viu a chance, aconteceu isso, a gente teve que voltar. Aí perdemos o jogo, claro. Ainda foi apertado. 16 a 13, eu acho, na época. Foi bem apertado ainda. Mas, assim, a gente foi pro jogo totalmente desmoralizado e desanimado mesmo. Aquilo ali machucou. E depois teve treta ainda, né? Os caras, essa história É é meio icônica. cabeluda, é meio É. cabeluda. Né? Ah, Massa. e como são as coisas, né? O Karma, eles perderam aquele campeonato pro G3X. É. Foi uma das vitórias que eu mais vibrei na minha vida. Foi a vitória do G3. Nossa, a gente comemorou como se fosse o Galo. Você tá Eu boto doido. fé. Ô, ô God, você sempre foi muito conectado com o CS do interior. Inclusive, uma vez eu tava em Uberaba, a gente promoveu um campeonato e eu, né, no auge da minha arrogância também em Minas, no interior, falei, mano, tô É jogando na minha nosso. lan house, é nossa, essa premiação é nossa. A hora que eu vejo o time do Nave, que era um time de Uberlândia bom, chegar, eu tive de costas. Eu falei, caralho, o Nave arrumou um newbie novo aí. A hora que o bicho virou, eu falei, o Godes, acabou. Eu falei, aqui acabou, pô. Aqui acabou. E você não jogou com seu mouse, não já jogou com fone. Você jogou, velho, sem chuteira, né? Você tava sem chuteira, pô. E Pô, mesmo assim, era 30 frag por jogo, enfim. Pra você, quem você colocaria aí num top 3 interior de Minas? de jogadores? De jogadores. Bom, os que mais me marcaram, eu vou te dizer. Você, claro, né? Tanto pela sua figura, né? Pela sua importância em Minas, Brasília, no CS em geral, né? Você, o, um que me marcou bastante foi o Osamão. Osamão, que ele também sempre deu trabalho pra gente, eu achava ele bem bom. Acabei virando amigo dele também depois. E que é mais antigo, mas que quando eu joguei com ele eu assustei, que eu achava ele muito bom, Nem que era o fala. Er. Eu ia Não, falar. O Era era essa, muito bom, velho. o Er. Não, um dos caras mais gente boa que eu já conheci na minha vida. Ele é um dos caras mais legal, Ari Dalton. Ou Porra, falando nisso, para de ser enrolado, que eu já chamei ele pra vir aqui e o bicho tá me enrolando, velho. nossa, ele deve ter uns, sei lá, 15 anos que eu não vejo o cara. Já Ele tá passei carnaval morando, junto com ele tá ele. morando em Vila Velha ainda, ele sempre foi Olha, conectado aí perto de vocês. A minha mãe tá morando em Vila Velha, eu já fui em Vila olha Velha só. 500 vezes e não me encontrei com o bicho. Aí eu falei, cara, Legends, eu preciso fazer com o mano. Porque poucas É, pessoas sabem do mas o ele era. sim. Mano, o que esse cara fez em servidor que eu vi é coisa assim, inacreditável, velho. Ele era muito bom mesmo. Muito bom. E tem o Sadan, né? Mas o Sadan que era o meu amigo, né? Que Sadanzinho? era o Sadanzinho? Sadanzinho. Ele já é de Goiás, né? Não era do. É. Apesar que ele vivia em Uberlândia, né? Mas
Vou ter que citar ele, né? Porque o cara é meu irmão também. Não tem como. Ô, Golds, pra gente finalizar aqui, é, minha penúltima pergunta, você tem um ídolo no CS? Ídolo, ídolo não. Acho que até pelo fato da minha mentalidade na época que eu joguei, hoje em dia eu sou outra pessoa, né? Mas naquela época eu tinha esse problema de. Eu era um pouco arrogante, era debochado, eu gostava de provocar também, então eu não conseguia enxergar. Eu tinha pessoas que eu admirava, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo, o Kogu, por exemplo. Eu achava ele, pô, o melhor, eu achava ele o melhor, mas eu queria bater nele, dentro do jogo, eu digo, né? Obviamente. Eu queria Sim. ganhar dele, eu queria matar ele. Eu não conseguia ver ele como um ídolo, sabe? Mas ele era um cara que eu tentei me espelhar, vamos dizer assim. Ídolo mesmo, eram as pessoas que estavam comigo. O Brenão, o Caroba é um dos meus maiores ídolos. O próprio Tups mesmo. Teve outros na época também, o Rayman, pô. O Rayman foi icônico aqui Rayman, em Belo gente boa, Horizonte também. Pô, fez a cara, história. são esse ídolo, aquele ídolo assim, eu não tive no CS. Massa, eu pulei uma pergunta aqui, antes de acabar, eu vou fazer ela. Sim. É, é a pergunta que não quer calar, na verdade, que pouca gente sabe realmente o que aconteceu. Te faço duas perguntas. A primeira, jogar com o Dance foi prazeroso ou foi chato? E, porque o Dance tinha personalidade forte, e você também, então pode ser que tenha, né, colidido alguma coisa aí. E por que que você saiu do Bay? Eu, da minha parte, eu posso dizer que para mim foi só prazeroso. Porque eu joguei muito com ele online, né? WF, na época de WF, a gente jogou muito junto. Muito, muito, muito. Então a gente já tinha uma amizade. Eu sempre fui muito amigo do pessoal de Brasília. Principalmente o Michel, né? O BT. Mais o Michel até. E eu sempre tive a vontade de jogar com o Dance também, pô. O Dance é outro também, que eu me espelhei muito. Principalmente porque ele foi o primeiro que eu vi lá, 3-0 no MBR, aquilo ele também me marcou. E todo mundo sempre falou dele, e quando eu conheci ele, pô, da visão, gente boa demais. O cara. Eu não consegui ter essa. Na verdade, eu senti a personalidade forte dele, não colidia com a minha, porque ele era um cara mais cabeça, né? Ele era tático, ele era, pelo menos na minha época do Dubai, ele tentou organizar e não sei o que pegava. Ele apelava às vezes com isso, né? Assim, ficava meio revoltado com algumas coisas, mas o tempo que a gente treinou junto ali, para mim foi puro prazer, cara. Não tem nem o que falar. Esse é um dos arrependimentos que eu tenho na minha carreira, minha curta carreira de CS aí, foi não ter jogado pelo menos um campeonato com esses caras, porque eu tenho certeza que ia dar bom, pô. A gente tava no auge ali, eu e o Viol, e os meninos também, o Michel, e nós éramos seis, né? Porque tinha eu, o Viol, Michel, o BT, o Dance e o Maluk. Só que o Maluk não ia poder jogar sempre, e aí ficou naquela ali. A gente treinava revezando os seis ali, e a gente chegou a treinar um bom tempo. Eu não lembro quanto tempo foi, não, mas. E aí foi quando surgiu o PlayArt. Ah, então, o Acabou. motivo então de você ter saído foi o Foi o PlayArt surgir. PlayArt. Foi. Eu não queria. Para ser bem honesto, eu não queria. Eu preferia ter continuado por minha conta e jogado pelo Bay com os meninos. Mas, como era eu e o Viol, ficou aquela coisa. Aí eu ia ficar. Eu nunca gostei apesar de eu ser um pouco individualista, eu nunca gostei de ficar sozinho. Sabe? Tipo assim, igual, esse era um projeto, mas pelo menos eu tinha o Viol comigo, que estava perto, que eu podia. Ele era mais próximo, né? Ele era um amigo próximo, então era como se fosse uma segurança para mim, vamos dizer assim. Sim, E aí a cabeça dele ficou, né? Vamos dizer que ele foi seduzido pelo pelo projeto do Play projeto. Art. E aí ele falou comigo, foi me convencendo e para mim foi até difícil para sair, sabe? Eu não sabia nem o que falar, tanto que na época eu deixei até eu vi, ó, você que resolve isso aí, porque os caras são meus amigos, eu conheço os caras há 1000 anos aí. A gente sempre tava junto, sempre que tinha CPL, principalmente com o Michel, eu tava sempre junto, sempre junto.
E eu senti mal, sabe? Foi um sentimento que eu me senti mal de ter saído. O Dance ficou extremamente chateado, não sei nem se ele tem raiva de mim até hoje. Acho até que Ah, não, né? acredito que Mas não. acho que Né? não também. Acho que na época foi mais com o Viol mesmo, porque o Viol foi curto e grosso, do jeito que ele era também. Fez o que ele achou que devia fazer e eu fui no barco. Porque é uma das coisas que eu me arrependo, porque depois disso aí foi Ladeira só abaixo. ladeira abaixo. Exatamente. Seguindo esse ladeira abaixo, Golds, por que que você largou o competitivo? Acho que eu perdi o. Na época, eu tinha a impressão de que o CS estava acabando. Eu tinha a impressão de que em Belo Horizonte, por exemplo, já não tinha mais. Sempre está renovando, né? Sempre surgindo novos jogadores. Que até é um dos caras que jogou comigo na época que estava surgindo, o Beto. Eu achava ele até muito bom e tal, mas ele ainda tinha muito. Até o próprio Dark Evoluir, né? Maul também, eles tinham muito a evoluir, muito a crescer. Eles iam acabar sendo top jogadores, mas foi me desanimando aquilo. Aí começou a ter muita briga, como a gente não era tão amigo, não era tão próximo, aí a briga fica um pouco mais pesada, porque uma coisa é você brigar com uma pessoa que você está acostumado a brigar, outra coisa é você brigar com uma pessoa que tem uma cabeça totalmente diferente, você não conhece, sabe? E aí aquilo ali foi me desanimando, fui perdendo interesse, eu fui achando que ele já não estava tendo tantos campeonatos, infelizmente, foi morrendo para mim. Eu não sei te dizer o momento que. Eu nem lembro a última vez que eu sentei para jogar no campeonato. Mas aí eu já começava a jogar sem interesse mesmo, ia pra festa, ia pros campeonatos jogar virado, tava nem aí. Isso nem me atrapalhava, não, mas individualmente, mas acho que no coletivo já foi. Eu perdi o propósito e aí eu acho que tá na hora de voltar a estudar, né? Formar na faculdade e dar um jeito na minha vida. Foi isso. Boto fé. Bom, pra gente finalizar aqui, o Golds, tem um quadro aqui que a gente chama de Strafe Bala. Eu perguntei, vou te dar duas opções, você responde uma, a gente passa pra próxima. Se quiser fazer um parêntese, também não tem problema não, Beleza. tá? Aqui o bicho vai pegar agora. Vamos lá. CS 1.6 ou Dota? Não, CS 1.6. Hoje em dia eu sou melhor no Dota, mas CS 1.6. Beleza. Nuke ou Inferno? Nuke. Por causa de todas as histórias jogos Tudo. icônicos? Os meus jogos mais. Apesar que o meu jogo mais memorável, que foi quando a gente ganhou do MBR, a primeira e única, foi na Inferno. Mas eu gostava muito de Nuke. Eu sou fã de Nuke. Vamos só dar uma pausa aqui. Esse jogo do MIBR, se não me engano, foi a única derrota deles no ano, não foi? A gente ganhou deles, depois eles nunca mais perderam. Foram jogar SWC lá na França, ganharam. Foi quando o MBR cresceu a nível mundial, né? Vamos dizer assim, que eles eram top Brasil e a partir quando eles fizeram aquele time, foi o primeiro jogo deles no campeonato, foi contra a gente. Foi outra coisa também. Os caras montaram a panela, a gente vai jogar o primeiro jogo, MIBR-SP. Eu já falei, meu Deus do céu, o que, que a gente fez para merecer isso, meu Deus? E aí a gente ganhou. Esse jogo também é um que não dá para esquecer, né? Porque foi, nossa. Eu tinha falado que o Kogu era um cara que eu queria sempre. Esse jogo, especialmente, eu acabei com ele. Amassou? Aí a Amassei, né? Essa época eu jogava de AW, então eu doutrinei ele. A verdade é essa. Ô, Golds, seguindo aí essa história, essa vitória, ela trouxe benefícios em patrocinador ou financeiro para vocês, ou foi uma vitória de tipo assim, não trouxe benefícios financeiros nem patrocinador, mas para nós foi tipo, meu irmão, os caras têm que respeitar a gente. É, eu vou te dizer que financeiramente acabou que assim a gente não ganhou muita coisa, algumas portas se abriram, mas nada que fosse ser relevante, assim, vamos dizer assim. Mas em questão para mim realização pessoal, com certeza, porque O, eu te falei. o canal do Mirk de 300 pessoas foi para 1.000, né? Exatamente, essas coisas. Tudo se abriu ali, todo mundo já falava. A gente já era comentado, mas depois disso aí, acho que é isso aí, foi o que você falou, tem que respeitar aqui, calma aí.
Porque era isso, inclusive eles também, a gente sempre jogou com eles, a gente deve ter perdido uns 20 jogos para eles, sempre apertado, sempre apertado, sempre apertado. E eu comecei a ficar com ódio daquilo, cara. Aquilo ali me corroía, porque eu nunca fui um cara que entrou com medo de jogar, eu nunca tremia essas coisas, eu tinha raiva, eu queria ganhar de qualquer jeito. Não tinha essa, tô com medo de aparecer ali porque é o Kogu. Eu ia lá, eu vou matar o Kogu. Pode deixar que eu vou lá e mato. Eu sempre fui assim. Então aquilo ia perder para eles sempre vinham, cumprimentavam a gente, davam uma debochada. Eles podem até falar que não, mas davam uma debochada, porque a gente sempre gostou de provocar também. Com eles não era diferente. A gente tentava jogar no psicológico, tentava jogar de todo jeito, né? Hoje em dia eu não sei nem se isso seria muito ético, mas enfim. Ah, na nossa Até época não valia tudo, né? valia Valia tudo. tudo. E eu sei que quando acabou o jogo, e o jogo foi disputado também, foi OT, foi 19-17, foi 21 a 19, foi uma coisa absurda, foi muitos OTs. E aí antes de qualquer coisa, antes de comemorar, eu levantei e fui lá cumprimentar eles. Foi assim, a coisa que eu fiz questão. E aí veio o semblante deles, sabe, aquela. O cara me cumprimentou, nem olhou na minha cara. Aquilo ali, pra mim, aquilo me satisfez. Entende? Finalmente, finalmente. A Coca-Cola Não tem, desceu não daquele tem jeito, roubo, né? não tem nada. Foi quase, manda voltar agora, safados. Apesar que não era nem o mesmo time, né? Metade já tinha. Mas realização pessoal do CS foi um jogo. Acabou que nesse campeonato a gente foi em terceiro ou em quarto também. A gente acabou perdendo para eles de novo, depois apertado de novo. Mas para mim já estava bom só de ter ganhado deles. Eu já não tinha muita esperança de ganhar mesmo os nacionais, porque chegou esse ponto aí que os caras estavam. Era outro patamar. Os caras, pô, MBR, o próprio G3X mesmo, era. Os caras não tinha muito como competir, É, financeiramente, principalmente. você contou a história do Duduzinho aí, e aí eu até botei grifado aqui, porque eu tá para lembrar de uma história que eu tava jogando contra o Nave, e eu tinha uma mania de jogar igual o Mercenários tinha, que eu vi o Mercenário jogando em Brasília, e eu peguei o Quis vício fazer de igual. quê? Ele pegava a tela dele, que era assim, e fazia assim, né? E, Uhum. enfim, aí eu vi o Mercenário dando bala pra caramba, e eu falava, mano, vou baixar minha tela também, mexer no monitor, não sei o quê. A gente tava jogando uma final da Liga Monk em Uberlândia contra o Nave, e tava de papo de tipo assim, 12-11 pra gente, era mais um round e a gente ganhava, e aí aconteceu alguma coisa que o jogo parou. Aí eu falei, beleza. Aí do nada, eu peguei e fiz assim na minha cadeira, ó. Eu deitei na minha cadeira. A galera do Nave, tamo junto, viu? Calil, né? Desculpa, mano. Deu Eu pra ver deitei na minha tudo. cadeira. A hora que eu olhei assim na minha tela preta, deu pra ver exatamente tudo que os caras faziam, velho. Eu falei, não. Não é Eita porra. possível. Pera aí que apagou a luz aqui. Rapidão. Eu falei, não, pera aí que eu preciso me aproveitar dessa situação. Eu quero ganhar o campeonato, pô. Quero ganhar o campeonato, quero levar, velho. Era meu primeiro título, esse é meu primeiro título. Liga uhum. Monkey ainda, eu falei, ah, vou. E quem ganhasse o campeonato ganhava o patrocínio da Monkey. Olha aí. Valia muita coisa, pô. Não, valia muita coisa. Aí eu joguei deitado o último round aqui, ó. E os caras indo pra B2, eu era o capitão. Eu falava, gente, ó, eu quero 3 B2. Os caras, pô, mano, você tá maluco, não sei o que. Vai pra B, não sei o que. E ganhamos o round. Confia. Confia, velho. Estilo ASPX, tá ligado? Então eu fui desonesto. Ah, Foi uma, acontece, né? foi uma das várias vezes que eu fui desonesto. Teve outra vez também. Teve uma outra vez também que a gente pegou um time de Vitória num campeonato no interior de Minas. Patrocínio. Roubaram o fone de um jogador do meu time. Sim. E aí a gente, pô, não. E o Akira era um cara que ele era faixa preta de Taekwondo. Ele queria bater em todo mundo, velho. E aí aquela resenha, não sei o que, rarará, achamos o fone na mochila de um moleque desse time de Vitória, que era o nosso próximo Nossa. adversário. E os caras era assim, era só 16-3, 16-2, os caras estavam batendo em todo mundo no campeonato. Aí eles perderam pro time do Michel Uhum. e foram pra Lauer e pegaram a gente. Aí na hora eu peguei e falei pro diretor lá, pro dono do campeonato, falei, meu irmão, você não sabe com quem que você tá falando, eu conheço o dono da Team Play. Se você não eliminar os caras agora, eu vou jogar, Botar a boca no vou trombone. botar a boca no nome. Não, pelo amor de Deus, os caras moram longe. Eu falei, eu não quero saber, meu irmão.
O meu jogador quer matar o cara. O meu jogador tá sem psicológico pra entrar no É, ué. server. Aí Pô. eliminaram os caras e a gente perdeu depois. Que beleza, hein? Mas pelo menos eliminaram os caras, pô. Eliminaram os caras. Uma Porque eu coisa é você tinha dar uma certeza que. trapaceada. Eu tinha Uma certeza que a coisa gente é ia você, perder pros caras, uma né? coisa é você dar uma trapaceada, outra coisa é o cara roubar, pô. Aí não, é. Não, foi Roubar, foda. O ladrão, cara, ladrão ali, o cara não. Ladrão de roubou bens foi, pessoais, velho. não, pô. E os caras do Aí meu time, não. assim, os caras do meu time, não, Zamorano, vamos jogar com os caras. Eu falei, jogar por quê, irmão? A gente vai perder, pô. Deixa que eu dou meu jeito aqui. Bora Vamos puxar lá. o tapetão. É, tá peixe, pô. Vamos lá. Pra finalizar aqui, eu tenho mais 4 perguntas. USP Sim. ou Eagle? Eagle, todas as vezes. Sempre, né? Tups ou Spectro? Nossa, Tups 50 vezes. Play Todas as Art, vezes. Play Art ou Caos? Caos. Essa aqui agora vai doer o coração, viu? Caroba ou Smoke? Vixe. Como jogador, caroba. Não ficou ruim de falar isso, né? Como jogador de CS ali pra dar bala, caroba. O Brenão era capitão. Pô, eu queria os dois. Os dois, não tem jeito. Pode ser os dois, pode ser os dois. É, essa Essa é aqui eu fiz foda. pra sacanear. Eu fico falando eu Goods, como jogador, como pessoa, não, os dois são meus irmãos. Tá doido. boto fé. Goods, mano, obrigado mais uma vez por essa entrevista. Eu tenho certeza que a galera, tanto de Brasília quanto de Minas, vai curtir demais esse Legends. Mais uma vez, cara, tudo de maior, tudo de sucesso na sua vida. Você é um cara sensacional. Vida longa, Olivia. Vida longa, vida longa a todos os seus projetos. Você sabe que eu sou um cara que eu Obrigado. gosto demais de você. E eu espero que muito em breve aí eu vá em BH e a gente se encontre, como foi todas as vezes nesses milhões de campeonatos que a gente jogou juntos. Meus amores, eu que só tenho a agradecer. Como eu falei no começo, a gente tem quanto tempo aí que a gente se conhece de uma maneira ou de outra? 20 anos. É uma vida, né? É, Vários momentos bons e várias lembranças, pura nostalgia. Eu que agradeço a sua lembrança de me convidar aqui, apesar a minha memória me trair um pouquinho. Eu ainda lembro de bastante coisa. Pô, foi um período marcante que construiu muito caráter de pessoas aí, né? E amizades. A maioria dos meus amigos hoje em dia eu tenho graças ao CS. Então eu só tenho a agradecer. E a você também. Pode saber que é recíproco. Gosto demais de você. O que você precisar, nós estamos aí. Tamo junto. beleza. Valeu, Gods. Tamo junto, galera. Valeu, tamo junto. Semana que vem tem aí o Legends com o Gods. Espero que vocês gostem. O Legends não é sobre o Counter-Strike, é sobre pessoas e sobre histórias de amizade construída dentro do jogo. Tamo junto, Gods. Fica com Deus, meu Valeu, um irmão. abraço, irmão. É nóis. Tamo junto.